Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo número 5, é a nossa leitura. Acompanhemos a leitura. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E o texto da nossa pregação, versículo número 9, a parte A desse texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Até aqui, irmãos. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, ele em Mateus capítulo 6, ele concluiu o ensino sobre a oração, o ensino que ele estava dando aos seus discípulos. Jesus, ele ensinou como os discípulos dele devem orar. A ordem do Senhor foi esta. Versículo de número 9, no capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E aí segue a oração que nós conhecemos como oração dominical, ou oração do Senhor. Segundo essa ordem de Jesus, o conteúdo de nossas orações não pode ser conforme às ideias que existem dentro de nossa cabeça, as ideias dos homens, mas as nossas orações devem ser conforme a palavra de Deus. E você pode parar para pensar, por que Jesus ele precisou ensinar seus discípulos a orarem? Quando nós estudamos a história religiosa do povo de Deus, nós sabemos que o povo de Deus orava muito. Pelo menos 3 vezes ao dia o povo de Deus estava orando nesse tempo de Jesus. Então por que Jesus ele precisava ensinar o seu povo a orar, os seus discípulos a orarem? Era porque, meus amados irmãos, a igreja nos dias de Jesus, ela estava perdendo a doutrina da oração. Ela tinha necessidade, por isso, de aprender a orar conforme a palavra de Deus. A prática de oração vigente e testemunhada pelos crentes naquela época, ou era uma prática dos hipócritas, dos falsos religiosos que ali estavam, que ensinava o povo por meio do seu testemunho a usar a oração como um meio de vaidade, como um meio de vanglória, para chamar a atenção das pessoas para o homem e não para Deus. E além dessa prática hipócrita dentro da igreja, havia também muitos dentre o povo de Deus que estavam orando como gentios, como as pessoas fora da aliança. Os gentios pagãos, eles imaginavam que era o esforço humano que fazia os deuses deles conhecerem e atenderem às suas vontades. E isso nós vemos no capítulo 6, versículo 5, até o versículo de número 8, o Senhor Jesus, ele mostrando esses 2 maus exemplos de como orar. O exemplo mau dos hipócritas e o exemplo mau dos gentios. E, meus amados irmãos, cairemos num desses 2 extremos, quando
as nossas orações, elas são guiadas pelas ideias de nossa cabeça e não pela palavra de Deus. E não pelos ensinos de Cristo. Nós passaremos a errar usando a oração para a nossa glória, ou nós passaremos a errar igualando a Deus aos falsos deuses por meio de uma oração repetitiva em palavras, não em constância, mas em palavras, achando que Deus vai nos ouvir por causa de algum merecimento que temos. Pense no tempo antes da Reforma Protestante do século XVI. Pense quando os falsos pastores, os falsos padres, deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo, deixaram de instruir a igreja acerca das ordens de Jesus, especificamente falando agora sobre a oração. E esses falsos pastores, falsos padres, eles introduziram por causa disto muitos erros grosseiros dentro da igreja, introduziram as rezas, introduziram as ladainhas aos santos, a Maria, que nada serviram a não ser para glorificar homens e afundarem a igreja em toda sorte de idolatria abominável e superstição. E hoje, o que é que nós podemos dizer hoje? Parece que hoje precisamos de uma nova reforma dentro da igreja. Uma reforma para nós aprendermos a orar novamente. Por quê? Porque além dos falsos pastores de Roma, nós temos os falsos pastores da dita igreja evangélica de nossos dias. Os falsos apóstolos, os falsos missionários, que estão fazendo a mesma coisa e até pior do que a igreja de Roma, levando o povo a orar como hipócritas, levando o povo a barganhar com Deus, a olhar para a sua fé, ou a fé até mesmo desses pastores, porque chega-se ao absurdo de você receber convites pela televisão de falsos pastores dizendo: venha, se você não tem fé, eu vou emprestar a minha fé a você, e eu irei orar, e você irá receber as suas bênçãos. Pior do que a igreja de Roma isto. Hoje nós precisamos de uma reforma na igreja cristã como nunca antes. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus sobre a doutrina da oração, porque cristãos hoje, de um modo geral, estão vivendo ou em hipocrisia ou em idolatria abominável em suas vidas de oração. Por isso, a ordem de Jesus quanto à oração precisa ser pregada e ensinada hoje a toda a igreja, mas o Senhor nos chama a nós que estamos aqui para ouvir essa mensagem e este ensino nesta ordem, porque isso nos preservará da hipocrisia e do paganismo que marcam o dito cristianismo de nossos tempos. E a ordem de Jesus Cristo manterá assim a sua igreja esperançosa na vitória final, consolada no Deus que está nos céus. E por isso ouça a pregação do Senhor no seguinte tema: Jesus Cristo ordena que oremos ao Pai nosso que está nos céus. Esse é o tema da pregação nesta manhã de domingo. Jesus Cristo ordena que oremos ao Pai nosso que está nos céus. E nós veremos dois pontos nessa pregação: a ordem que reverencia e nos leva a confiar em Deus como Pai, a ordem que considera a majestade soberana de Deus nosso Pai. Esses são os subtemas da pregação nesta manhã. Jesus Cristo ordena que oremos ao Pai nosso que está nos céus.
a ordem que reverencia e manifesta confiança em Deus como Pai. Jesus ele ordenou em Mateus capítulo 6, versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus ele ordena, ele não está fazendo um pedido, ele não está bajulando os seus discípulos, ele está dando um mandamento. Vocês orem dessa forma, vocês se dirijam a Deus como Pai nosso. Essa ordem de Jesus, ela está cheia do ensino da aliança do Senhor. Lembre-se da aliança do Senhor. Lembre-se que Deus ele fez uma aliança de graça e de amor com o seu povo. Deus ele nos adotou como seu rebanho. Deus ele nos fez seu povo. O Senhor Deus assim, nesse relacionamento de amor, nesse relacionamento de graça, ele falou ao seu povo e ao seu povo na Sagrada Escritura. Eu peço que você lembre do que Deus ele mandou Moisés falar a Faraó lá no Egito. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Deus ele disse a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Veja que coisa linda Deus estava falando acerca do seu povo a Faraó, que estava querendo manter o seu povo preso. Deus disse: Israel é meu filho, e o meu filho herdeiro de todas as minhas bênçãos, o meu filho primogênito. Dentre todos os povos da terra, a Bíblia nos diz que Deus escolheu a nação de Israel para ser seu filho primogênito. Isso era a igreja do Antigo Testamento. Lembre-se também da palavra do profeta Isaías. O profeta Isaías ele ensinou que o Deus que está nos céus é Pai do seu povo. Isaías capítulo 63, versículo 16, Isaías 64, versículo 8. E o profeta Malaquias, da mesma forma, ele chama o povo à santidade, lembrando que o Senhor Deus é o Pai do seu povo. E por isso não é estranho quando nós estamos lendo o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus Cristo ele está reavivando. Jesus Cristo ele está de fato impulsionando-nos a vivermos essa relação pactual, essa relação de amor, essa relação de graça que há entre Deus e nós que somos o seu povo. Lembre-se que na época de Jesus, quando Jesus estava ensinando essa doutrina aqui, o povo de Deus tinha receio até mesmo de falar o nome de Deus. Então imagine que orar a Deus, chamando Deus de Pai, não seria fácil e praticamente poderia até ser impossível para as humildes ovelhas da casa de Israel. Mas Jesus, ele ordenou aos seus discípulos a orarem, chamando Deus de Pai nosso. Veja, Jesus ele não mandou os seus discípulos a orarem pensando em um Deus distante, em um Deus irado, em um Deus que está desejoso de destruir o seu povo. Mas ele nos ensinou a orarmos a um Pai gracioso, cheio de amor e de graça por seus filhos. Pai nosso. E o nosso catecismo ele ecoa o ensino de Jesus. Nós estamos na série de pregações em nosso catecismo sobre gratidão e a nossa vida de oração como manifestação dessa gratidão. E no Catecismo de Heidelberg, abra por favor o Catecismo de Heidelberg, no domingo de número 46 do Catecismo, a resposta, pergunta e resposta 120, nós vemos ecoada a doutrina de Jesus.
Porque Cristo ordenou que nos dirigíssemos a Deus com as palavras Pai Nosso. Pergunta 120 do Catecismo. Veja a resposta do Catecismo que nós confessamos. Porque Cristo quer despertar em nós, logo no início, como fundamento da oração, base da oração, respeito e confiança, como uma criança para com Deus. Pois Deus tornou-se nosso Pai por Cristo. Ele nos recusará muito menos o que lhe pedimos com verdadeira fé do que nossos pais nos recusam coisas terrenas. Notem bem, meus amados irmãos, o que nós acabamos de confessar, o que Jesus nos ensinou. E eu pergunto a você, na sua prática de oração, durante a semana, no seu dia a dia, você tem orado a Deus com esse sentimento que Ele é seu Pai, melhor dizendo, que Ele é nosso Pai, porque isso é uma oração pactual, isso tem a ver com a igreja, por isso que Jesus ele fala nosso Pai. Você, quando está de joelho, ou sentado, de pé, ou andando, ou deitado, você tem se dirigido a Deus com esse sentimento de respeito, temor e confiança paternais, como diz em nosso catecismo, como uma criança para com Deus? O Senhor Jesus, Ele quer que você ore, sabendo que um Pai de amor e graça está nos céus, atento às suas orações, as orações que você faz a Ele com verdadeira fé. Jesus ele quer que você se aproxime de Deus como uma criança confiante e cheia de respeito, chega junto ao seu papai para pedir um pãozinho a ele. Papai, dá-me um pão. Você deve imaginar que para que você tivesse esse direito de orar ao Pai como paizinho, foi que Jesus ele morreu e ressuscitou. Você, pela verdadeira fé na morte de Jesus e ressurreição de Jesus, abraçando Ele como o Salvador, o Cristo, a Bíblia nos diz que você, por graça, recebe o direito de ser feito filho de Deus. A Bíblia também nos fala que você recebeu de Deus o Espírito Santo que faz você clamar a Deus, Abba, Paizinho. Imagine que por causa de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Deus nos dá condições de chamar Deus com a mesma palavra que Jesus usou para o Pai, porque você sabe, somente Jesus ele é filho natural de Deus, somente Jesus ele tem a natureza divina, somente Jesus ele é o unigênito de Deus, mas os demais filhos de Deus, como eu e você, ou seja, aqueles que estão em Cristo, somos filhos adotados, não somos filhos naturais. Mas notem que por causa da obra de Jesus,
eu e você podemos considerar Deus da mesma forma que Jesus o chamou, Abba. Essa palavra aramaica, Abba, ela em nossa língua portuguesa pode ser igualada à palavra paizinho. Eu não sei se essa é a palavra usada, o diminutivo carinhoso que os filhos aqui no sul chamam seus pais. Lá pelo Nordeste você tem painho na Bahia, papai em Pernambuco. Aqui talvez seja papai também. Esse diminutivo, não só pai parece mais distante, mas papai parece uma coisa mais infantil, mais carinhosa em chamar. No Nordeste é painho, paizinho, em Fortaleza, papai em Pernambuco. Mas veja, por causa de Jesus, você não está falando formalmente com Deus, você está chamando Ele de papai. É assim que Jesus quer que você se dirija a Deus, com respeito, confiança, que Ele é seu Pai. Sendo você discípulo e discípula dele, ore a Deus com esse respeito e confiança filiais. E aí eu pergunto a você, será que, com base nas palavras de Jesus, você pode alimentar em seu coração alguma dúvida que lhe impeça de orar a Deus, considerando Ele seu Pai? Será que essas palavras de Jesus para nós, discípulos dele, podem chegar a nos dar fundamento para termos dúvidas e assim não nos dirigirmos a Deus com respeito e confiança de uma criancinha quando nós estamos orando a Ele? Será? Jesus, Ele nos ensinou a orar com base nessa aliança de graça, de amor que nós temos no sangue dele, sangue da nova aliança, uma aliança que é vivida não somente quando eu e você, papai e mamãe, batizamos os nossos filhos quando crianças, não somente quando eu e você, com os nossos filhos, no domingo de manhã chegamos à igreja e no domingo à noite também estamos adorando ao Senhor no culto solene. Essa aliança aqui não é vivida somente durante a semana em nossa luta contra o pecado, querendo viver os mandamentos da graça de Deus que estão nos 10 mandamentos. Essa aliança que é vivida em nossa conversa com nosso Deus em oração. Deus quer que nós vivamos assim. Jesus nos deu essa palavra. Talvez você não teve a bênção de ter um pai terreno. Talvez ele morreu quando você era muito pequeno ou pequena. Talvez você teve ou tem um pai até violento, um pai que não manifesta cuidado com você, no seu pensamento e do modo como você quer. Mas saiba que no céu há um pai para aqueles que pertencem a Jesus. Um pai sempre presente, um pai gracioso, um pai amoroso, um pai que nunca decepciona, um pai que nunca abandona, um pai que nunca frustra a gente. Jesus, ele ensina isso: Pai nosso que estás nos céus, assim orareis. Talvez também você esteja sendo tentado a pensar que Deus não é seu pai, por um simples fato:
Parece que as suas orações não são atendidas por Deus. Eu acho que cada crente já passou por isso. Se não passou, você vai passar. Quando você está persistindo em oração por algo e parece que esse algo nunca chega. Você ora todo dia, ora toda noite, você se angustia por aquilo que você ora, você continua orando, faz anos que você está orando por isso. Mas parece que isso não chega, parece que a sua oração, ela não passa do teto e cai na sua cama ou na sua cabeça. Mas quem disse que o fato de você ainda não ter sido atendido ou atendida, não ter recebido o presente que você quer receber do seu Pai que está nos céus, quem disse que essa aparente demora ou esse não receber significa que você não é filho ou filha de Deus? Quem disse isso? Eu sei que você está sendo tentado pelo diabo por sua fraqueza de carne e além disso, o diabo usa esses falsos pregadores que estão por aí enchendo os meios de comunicação, dizendo que você tem que orar ordenando a Deus, que se você ora e não recebe é falta de fé sua, ou coisa parecida, ou pior. Mas entenda uma coisa, que à luz da Escritura, quando nós não recebemos aquilo que nós queremos e estamos apresentando a Deus, o nosso dever é parar, não de orar, mas para pensar no como oramos. Você tem que parar para pensar se você tem, em primeiro lugar, orado a Deus com respeito e confiança, como uma criança humilde pede pão ao seu pai. Eu sei que hoje em dia não dá nem mais para a gente se brincar, usar as crianças como referências, porque os pais têm estragado suas crianças, criando verdadeiros monstros mal educados, que não sabem pedir, por favor papai, mas exigem, eu quero, me dê, não faço. E o pior e mais escandaloso quando isso está dentro da igreja. Mas deixando para lá e pegando aquilo que está dentro da palavra, o nosso dever é pensar, será que eu estou mostrando temor? Será que eu estou chegando a Deus com confiança? Meu Pai, olha isso que está acontecendo, veja isto que eu acho ser necessário para mim. Primeira coisa. A segunda coisa que você deve pensar, talvez não seja o tempo de eu receber esse presente que eu peço a Deus. Lembre-se, você é filho e ele é pai. Lembre-se da sua relação com seus filhos. Muitas vezes os seus filhos pedem o presente antes do tempo devido. Imagine só, Rafael me pedindo um carro, papai me dê um carro para eu dirigir na rua. Primeiro, eu não tenho dinheiro para ter um carro para mim, eu vou dar um carro para ele. É o segundo problema. Outro problema, quem pai maluco iria dar um carro a uma criança? Não é o tempo dele receber. Eu vou dar um carrinho de brinquedo a ele. E quando ele tiver 18 anos, eu vou estimulá-lo a trabalhar para ter o carro com o seu próprio dinheiro. Pode ser o tempo que não chegou para você receber esse presente. Outra coisa, você pode pedir algo a Deus que você acha ser bom, mas Deus acha e sabe que não será bom para você, e aí Deus não dá. Em quarto lugar, possa ser que você esteja orando com algo que é contra os decretos de Deus. Às vezes você ora para que Deus cure um parente seu que está doente, mas Deus não quer curar o seu parente, quer levá-lo para si. Deus não vai atender a sua oração. Vamos supor, às vezes você está com uma doença que lhe deixa mais próximo ou próxima de Deus, e você está pedindo, Deus, tire essa doença de mim.
E Deus está dizendo: não, minha filha, não, meu filho, eu não vou tirar esse espinho de sua carne, porque eu quero me aperfeiçoar, quero que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Eu quero você bem coladinho comigo. E a gente sabe muito bem que nas provações, como numa noite de frio, que pegamos, sempre estamos juntos dos nossos cobertores, e quando crianças estamos andando num lugar escuro e estamos com medo, certas provações nos levam bem pertinho de nosso Pai, ou de um cobertor que nos aquece. Talvez Deus não queira, no seu decreto, atender você. E por último, tem outros motivos, mas em quinto lugar, talvez você esteja em pecado. Eu coloco por último porque cabe a você se autoexaminar. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados, eles impedem Deus atender as nossas orações. Eu falo especialmente dos maridos. Tem uma parte na Escritura, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, quando diz que os maridos que não tratam bem as suas esposas, as suas orações podem ser impedidas diante de Deus. Então pode ser o marido mais reformado que existe no mundo, mais crente para todo mundo ver, menos para a sua família ver. Se ele não cuida de sua esposa como Cristo cuida da igreja, por causa de uma vida de pecado, e não por falta de condições dele, mas por causa de uma vida de pecado, as orações desse homem não serão ouvidas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A piedade dele totalmente será perdida. Da mesma forma, isso se aplica às mulheres. Se vocês não vivem a palavra de Deus como boa esposa, como boa mãe, isso é pecado. E se você ama esses pecados, a sua oração pode estar sendo impedida diante de Deus. Pecado impede as orações. Isaías 64 diz isso. Então vejam, irmãos, esses 5 motivos que eu estou colocando aqui rapidamente podem ser motivos de você não estar recebendo os seus presentes de Deus, mas não significa de modo nenhum que você não seja filho ou filha de Deus. Jesus, ele nos mostra a realidade que somos filhos de Deus. Ele nos fala isso pela palavra pregada a nós. Ele nos mostra isso no fato de ele ter colocado o nome do Pai sobre nós em nosso batismo desde pequeno. Ele nos chama no sacramento da Santa Ceia, porque os sacramentos eles são usados pelo Espírito para fortalecer a nossa fé, confirmando que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E por isso você não precisa ficar usando, receber ou não receber aquilo que você pede em oração como sendo sinal de você ser ou não ser filho ou filha de Deus. Não pense assim. Deus em Cristo nos adotou. E por isso eu posso e você pode ter a plena certeza que, como filhos de Deus em Cristo Jesus, Deus, ele providenciará todo bem, ele desviará de nós todo mal, ou transformará no final das contas todo mal em bem para mim e para você. A não ser que você não seja discípulo de Jesus, mas Deus está te dizendo e te chamando de filho, discípulo de Cristo, e assim você confia nele. Não é assim que Jesus está te ensinando a orar? Pai nosso que estás nos céus. Então assim ore com reverência e com confiança a Deus, que é nosso Pai que está nos céus. Em segundo lugar, Jesus ele ordena que oremos Pai nosso que estás nos céus. Essa ordem que considera a majestade soberana de nosso Pai.
Jesus ele ordenou que oremos: Pai nosso que estás nos céus. Veja lá, versículo 9. Essa expressão céus ou céu na Bíblia, ela era muito usada tanto no Antigo Testamento como também no Novo. Mas no Antigo Testamento, essa expressão ela revela a majestade soberana, a majestade santa de Deus. Por exemplo, lembre-se quando o rei Salomão ele ora dizendo lá em 1 Reis capítulo 8 versículo 27: mas de fato habitará Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O templo lá em Jerusalém, tão lindo, tão grandioso, Salomão estava reconhecendo: esse templo aí não pode de modo nenhum ser capaz de estar sendo a tua casa aqui na terra. Tu és Deus altíssimo, majestoso, nem o céu pode ser a tua casa. Lembre-se também daquilo que o profeta Isaías ele disse lá em Isaías 63, versículo número 15, a parte primeira, diz assim: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. E o próprio Senhor Deus ele exaltou a sua majestade soberana e infinita, dizendo em Isaías 66:1: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar de meu repouso? O Senhor Deus ele falou pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias 23, versículo 24: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, falando da sua onipresença. Então, quando nós pensamos em céus, pensamos na majestade, na soberania, na santidade de Deus. Mas Jesus ele nos ensina a orarmos a um Pai que tem a majestade infinita, soberana sobre todas as coisas, porque Ele está nos céus. Não é para que eu e você tenha uma visão humana de Deus, trate Deus como seu igual nesse sentido. Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele é Deus que mora nos céus. Assim nós podemos ter certeza que o nosso Pai, a quem nós falamos, com quem nós falamos em nossas orações, Ele não é um Deus limitado. Ele é Rei do universo. É a esse Rei do universo que nós oramos. Não é um estranho a nós. Não é alguém sem poder, mas é o Todo-Poderoso, o Pai. Esse nome Pai, ele mostra esse poder de Deus como Criador, como sustentador, como governador. Nós sabemos isso, é outro problema de nosso tempo. Hoje os homens não são mais cabeças do seu lar. Hoje, infelizmente, por diversos fatores, quando há um homem em casa, muitas vezes as mulheres é que dominam essas casas, dominam a criação dos filhos, dominam a administração da casa, dominam o que tem que se fazer na casa. Os homens são meros pagadores de contas, e olhe lá, se a mulher trabalha, piorou, é o capacho, porque não faz o seu papel como líder de casa. E por causa disto, esse conceito de um pai como sendo o criador, como sendo o sustentador, o governador, nos tempos de hoje praticamente se perdeu, por causa da fraqueza dos homens. E isso eu digo dentro da igreja. Mas quando a gente chama pai, e o nome que a gente tem, nós homens, de pai,
É porque Deus é Pai. E como Pai Ele é Criador, como Pai Ele é governador, como Pai Ele é sustentador de toda essa casa que é o cosmos, o universo. E Ele governa todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então é esse Todo-Poderoso que você está orando. É esse Todo-Poderoso a quem Jesus ensinou você a buscar. Vocês crianças prestem atenção. Muitas vezes a gente assiste os filmes e vê meninos tendo brinquedos muito grandes, vivendo uma vida de tanto luxo em muitos filmes. E a gente fica pensando, rapaz, eu queria que meu pai tivesse todo esse dinheiro, todo esse poder. Mas saibam que o seu pai terreno possa ser até que ele não tenha isso, não seja o governador do Brasil, não tenha o exército em seu poder, embora aqui não tenha toda essa bola o governador do Brasil, ainda bem, especialmente nesses tempos. O seu pai não é o diretor da sua escola, o seu pai não é, talvez, né? O seu pai não é o diretor da escola que pode fazer o que quiser na escola e você fica andando no meio dos seus colegas, até com aquele senso de orgulho, né, de superproteção. Papai é o diretor da escola, não se mexa comigo, se meta comigo não. Mas imagine que seu pai é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Crianças, prestem atenção. E por isso vocês podem viver uma vida como reis e rainhas, melhor dizendo, como príncipes e princesas, nesse mundo tão podre, tão sujo, e vocês não se igualarem àqueles que não pertencem a Cristo, que seria semelhante a você se igualar não um mendigo, porque mendigo em si não tem um problema moral, mas vamos dizer assim, a pessoas, vamos dizer, não um problema moral, mas um problema mesmo de pobreza espiritual, a mendigos espirituais, que são aqueles que estão no mundo. Presta atenção, crianças, como Jesus nos ensina a orar. Essas palavras de Jesus estão servindo para quê? Essas palavras de Jesus, elas servem para nos encorajar. Essas palavras de Jesus servem para consolar você. Essas palavras de Jesus servem para disciplinar você. Assim, desta forma, educando você, educando a nós a vivermos essa vida rica de amor, de graça, de aliança com Deus, por meio de uma vida de oração. É esse Todo-Poderoso que você está orando, e por isso nós, no Catecismo, na pergunta e resposta 121, confessamos o que confessamos. Veja, por favor, a pergunta e resposta 121 diz: porque acrescenta-se que estais nos céus. E a resposta de fé é: com isto, Cristo nos ensina a não ter ideia terrena da majestade celestial de Deus e a quê? E a esperar da onipotência dele tudo o que é necessário a quê? Ao nosso corpo e a nossa alma. Você lê isso? Essas confissões não é para estarem na sua estante e você só lembrar delas no momento de vir para a igreja. Essas confissões é para lembrar a você a palavra de Deus. Essas confissões é para estimular você a uma vida piedosa. Estas confissões é para te auxiliar no momento que você estiver achando, nesse aspecto aqui que nós estamos falando da oração, que Deus não está te ouvindo, que Deus não sabe o que é melhor para você, que Deus não te dará o que você precisa para o seu corpo e para a sua alma. Estas confissões que trazem o ensino puro da palavra de Deus lembram a você o fundamento da tua oração. Jesus está nos ensinando com estes motivos
para a nossa vida prática, motivos práticos, para nós podermos viver uma vida dentro da aliança, com consolo, com esperança em Deus, nosso Pai. Jesus, ele ensina você a estar orando a Ele ao Pai, pensando na majestade infinita dele e esperando dele tudo necessário para o seu corpo, sua alma. Talvez na sua luta terrena, porque a vida é uma luta. Eu não estou falando luta no sentido somente limitado das pessoas que o mundo fala, as pessoas do mundo falam. As pessoas do mundo também têm luta. Todo mundo tem que acordar cedo para trabalhar, para se afadigar, a fim de trazer o pão de cada dia. Todo mundo, isso foi o modo natural que Deus estabeleceu para a vida normal na terra. Todo mundo tem sofrimentos com doença, com parentes, com, sei lá, qualquer tipo de sofrimento. A vida terrena é uma luta para todos, sendo crente ou não crente. Mas o que eu falo aqui é dessa luta que nós crentes, que além de passarmos as lutas comuns a todos os homens da terra, lutamos contra o nosso pecado, lutamos contra o diabo, lutamos contra esse mundão aí. E às vezes nessa luta nós nos sentimos quase como sufocados. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, muitas vezes nos sentimos desamparados. Isso por causa da nossa luta espiritual, acrescida às lutas normais do mundo caído. É nesse momento que Jesus quer lembrar a você: pare de olhar para as suas lutas, pare de achar que as suas lutas e provações são maiores do que seu Pai que está nos céus. Não são. Quando nós somos crianças, nós temos medo de escuro. Quando nós somos crianças, temos medo de monstros que não existem. Maria Sangrenta, estou conhecendo uma tal de Maria Sangrenta agora, que é Maria Florzinha no Nordeste, bicho papão. Eu sei que a turma quis aliviar isso com aquele desenho Monstros S.A., né? Onde os monstros não são tão monstros. Nós fazemos nossos monstros quando somos crianças, monstros que não existem. Mas quando somos adultos também fazemos os nossos monstros. Quando nós olhamos as nossas provações, as nossas lutas maiores do que nosso Deus, isso é o maior monstro, a idolatria. E Deus diz para nós hoje: não. Ore, apresente a Ele as suas lutas, apresente a Ele suas necessidades, em oração, sabendo que o seu Pai está nos céus. Ele é maior. Ele está com você. Corra aos braços dele, como você fazia quando criança, corria, quando estava no escuro, pegava na mão do seu pai, quando estava com medo de um bicho papão, você batia na porta do quarto do seu pai ou da sua mãe, pedindo: papai, mamãe, deixa eu dormir com você. Bata na porta do céu, ore. Ele está lá, Ele vai te ouvir, porque Jesus nos ensinou a, por meio da fé, nos dirigir ao Pai, a estarmos sentindo seus braços fortes, sua mão poderosa nos acariciando, segurando-nos de tal modo que o nosso medo não tome os nossos corações e nós nos sintamos protegidos. Se isso não está sendo sentido por sua alma, não culpe Deus. Faça oração, ore, busque, não cesse. Concluindo, meus irmãos, veja o que Jesus ele nos ensina maravilhosamente nessa doutrina de oração. Como devemos orar ao Pai?
Não devemos orar por vaidade, como faziam os hipócritas, querendo chamar a atenção para nós. Não devemos orar como os incrédulos pagãos, que achavam que os seus méritos, suas muitas palavras iriam fazer Deus conhecer as suas necessidades e atender às suas necessidades. Ore apenas como Jesus ensina. E a oração do Senhor é o modelo de oração que nós devemos ter para guiar as nossas orações diárias. E nós iremos ouvir, pela graça de Deus, segundo a vontade de Deus, nesses próximos domingos, as pregações que explicam cada petição desta oração. Esta oração que é o modelo para nós orarmos, que não é proibido você orar e usar essa palavra de Deus aqui em suas orações, mas nela tem a doutrina, o padrão que deve reger a minha e a sua oração. E por isso Jesus ele chama você a esta doutrina, a renovar o seu ânimo em orar, em continuar na batalha da fé, em estar como peregrino debaixo desse sol causticante, nessa luta real espiritual contra o diabo, contra o mundo e contra a sua carne, orando com ânimo, com confiança, em meio às suas necessidades do dia a dia, a esse Pai que está pronto e sempre presente em sua vida, nosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus assim nos ensina a orarmos: Pai nosso que estais nos céus. Sendo assim, confie no Senhor Deus, somente nele, mais em ninguém, nem em você, nem em seus parentes, nem em seus pais, nem no seu pastor, em ninguém, em nada, no seu trabalho, coisa alguma. Confie só nesse Pai, ore somente a Ele, confie e descanse nele. Todas as suas necessidades vitais Ele irá suprir. Ele é teu Deus, não só teu Deus, Ele é teu Pai celestial. E não só um Deus que é Pai, mas Ele é o Todo-Poderoso, que tem o desejo e o poder para fazer tudo aquilo que você precisa para o seu corpo e sua alma. Por isso, abrace esse ensino de Jesus, coloque ele em seu coração, ore a Deus para Ele aplicar em sua vida essa palavra e viva essa palavra que é de Jesus. Ore ao Pai nosso que está nos céus. Que Deus abençoe você. Amém.